Bom, a gente tá de cenário novo, como vocês podem ver por aqui. Eu não sei se vou continuar aqui, mas dava muito trabalho ficar indo montando toda hora lá atrás. Então vamos ver o que vai acontecer. Mas o ritmo do canal vai dar uma mudada, vem coisa nova por aí. Mas o importante mesmo é que a gente vai continuar falando de literatura. Olá pessoal, meu nome é Charlie Grandcham, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente fala de terror, de ficção científica, de mistério, tudo que é insólito, pulp, fantástico e maravilhoso. Se você for novo por aqui, por favor, considere se inscrever e fazer parte dessa bela comunidade de amigos. Se você for velho de casa já sabe, vai deixando seu like, que me ajuda muito a fazer que esse vídeo chegue até mais pessoas. É assim que o YouTube entende que você gosta do que você vê por aqui, que entregar para mais pessoas. E se você compartilhar, é melhor ainda. Bora recomendar o canal pra galera aí. Ó, vem coisa diferente, vai mudar uma mudada de ritmo, como eu já falei, mas o canal segue em frente e vamos continuar. Bom, o livro de hoje é Bellini e a Esfinge. Não sei se vai focar, porque tá com foco na minha cara. Mas é Bellini e a Esfinge, do Tony Bellotto. Essa edição aqui da Companhia das Letras é a edição original, eu acredito, de 1995. Ele tá, inclusive, autografado. Muito legal, que eu comprei no sebo. E foi, tipo... Vou ter que tampar meu rosto. Foi, tipo, R$13 e veio com autógrafo. Bem legal, né? O autógrafo é de 98, o livro de 95, mas a edição, essa aqui é a primeira edição. E esse livro aqui nos fala do quê? A gente tem o Bellini, que é o detetive que dá nome aqui, né? Ele é um detetive particular que trabalha numa organização, né? Tem uma detetive-chefe, a Dora Lobo, que ela que manda ali, ela passa os casos e ele ajuda ela a resolver, ele é um funcionário dela. Então ele não é um detetive particular nessa maneira, no molde que a gente costuma pensar, né, de um cara solitário que trabalha sozinho ali, bebendo e tudo mais. Ele bebe pra caramba, mas ele é um funcionário, ele só não é da polícia. E aí chega esse caso pra eles, que é um cara, um médico super esquisito, que fala assim, então, eu preciso encontrar essa mulher da vida. Eu não lembro se ela é só uma boate ou se ela é uma prostituta mesmo. Mas ela trabalha nessa casa e ela sumiu. A Ana Cíntia, a gente precisa encontrar ela. Eles acham esquisito, né? Porque um cara assim procurando um puteiro é fácil de você achar as pessoas. E aí o Bellini começa a investigar e chega nessa questão de duas mulheres. Pode ser essa que tá em Santos ou essa que foi, sei lá, pra Minas Gerais, sei lá pra puta que pariu. Uma tá grávida, a outra é uma usuária de droga que, né, voltou pro Porto de Santos. E aí a gente começa, né, a entender que a história não é bem assim. Será que essa Ana Cíntia, ela existe? E aí a história vai se complicando, começa a entrar uma máfia brasileira ali, começa a entrar uma gangue, uma coisa. A gente descobre que não é bem assim. O que acontece mesmo, a coisa se complica quando o cara que contratou eles é assassinado no escritório dele, no consultório dele. E aí o caso, né, se complica ainda mais porque a Dora Lobo é curiosa e ela quer saber o que aconteceu. O Bellini também é assim, tá, a gente não resolveu o caso, mas bola pra frente. Mas a Dora quer descobrir, né, onde que meteram ela e aí eles trabalham em parceria com a polícia, porque ela tem uma amizade muito forte com um delegado ali. E é assim que se desenrola Bellini e a Esfinge. É um livro que já tinha algum tempo que eu tava interessada em ler. Ele tem uma edição mais nova, da Companhia das Letras também, mas tá sempre com um precinho meio salgado. É uma edição linda que tem naquelas edições, que é sempre uma paisagem e uma tira, assim, com o nome do livro, o nome do autor. É uma série que tem, né, de literatura policial da Companhia das Letras, mas eu preferi pegar essa aqui, que é a primeira edição, e tem o autógrafo, que é bem legal, porque aqui no Cu do Mundo eu não vou conseguir um autógrafo do Tony Bellotto. Mas enfim, era um livro que eu já queria ler, porque quando eu comecei, falei, sou no mundinho literatura policial. Falei, preciso ler algumas coisas brasileiras. E aí eu fui ler Diomedes, né, o quadrinho, fui ler mais algumas coisas. E a galera falou, não, você tem que ler o Tony Bellotto também. Lê Bellini e a Esfinge, né, eu acredito que seja o primeiro dos livros do Bellini, tem mais uns 3 ou 4. E eu tava muito afim, e agora resolvi dar essa chance, queria, né, ler alguma coisa brasileira. Tô muito na literatura policial, até mais do que o terror e a ficção científica no momento, mas eu queria ler uma coisa nacional. Vi que, né, apareceu pra mim a proposta na Shopee dessa edição aqui, e eu peguei pra ler. Gostei? Vou falar pra vocês, eu gostei bastante. É lógico, é um livro de 1995 que se passa ali em 83, eu acho, 82. Então, tem questões machistas, tem questões até um pouco homofóbicas e tudo mais. Mas, assim, a questão é que
O Bellini, ele é um personagem machista. Ele é um cara bem da época ali, um pensamento bem quadrado, mas o livro não é. A Dora mesmo, a Dora Lobo, né, o Grande Lobo, ela é uma personagem feminina maravilhosa, super, assim, desenvolvida, poderosa, não cai num estereótipo nem nada. Todas as outras personagens femininas que vão aparecendo, tem a Beatriz, que é uma assistente da Dora também, é uma meio que uma estagiária que aparece pra ajudar eles numa parte do caso, e o Bellini se apaixona por ela. E ela é uma personagem com muitas camadas, inclusive assim, Freud explica, e as prostitutas que aparecem também são personagens interessantes, as garotas da boate, as dançarinas. Vou dizer bem o que elas são, né? Eu realmente não me lembro agora se eles chegam a pontuar que ela era realmente, que ali era realmente uma casa de prostituição. Mas enfim, são personagens com nuances. É lógico que o personagem mais bem desenvolvido é o Bellini, apesar de a gente entra muito na cabeça dele, o nome dele é Remo Bellini por causa de Rômulo e Remo. Ele tinha um irmão gêmeo morreu, o pai dele era obcecado com a história de Roma e tudo mais. Aí ele é uma decepção pro pai dele, os dois nem se falam, e ele vive a sombra, né, desse irmão que morreu, desse irmão que era melhor que ele, que seria melhor que ele que morreu bebê, né, mas ele é uma desgraça e o irmão não teria sido, então. Então a gente entra bastante, né, na mente do Bellini, no desenvolvimento dele assim mesmo, psicológico principalmente, e os outros personagens acabam nem tanto, mas eu acho que as personagens femininas aqui são melhor trabalhadas do que qualquer outro personagem masculino que apareça na história. Então, assim, o Bellini é um cara machista. Bellini e a Esfinge, o livro, não é um livro machista. Mas pode incomodar alguns termos, alguns jargões usados ali, mas aí, né, questão de entender que o livro é de 95, não é há tanto tempo assim, mas se passa ali nos anos 80, e ele tem uma pegada muito forte de... Parece aqui um noir ali dos anos 50, aquela coisa, os filmes ali dos anos 50 e tal. Tem uma pegada bem forte disso. Tem alguns momentos até soa como se você estivesse nos anos 50 e não nos anos 80. Mas é bem gostoso. Eu não sei definir se isso aqui é um thriller psicológico, apesar de que eu acho que não. Isso aqui é um romance, vai mais pro noir mesmo. Tem um policial, a gente tem um detetive investigando, né, um caso ali, um crime. A história é interessante, né, o mistério é importante, mas não é o principal, então não é um romance policial tradicional. Mas ele vai um pouco assim pro noir, mas eu não acho também que seja, tem um pouco de thriller, mas não bem uma mistura do Brasil com o Egito, sabe? É uma coisa bem, uma coisa meio própria. Eu acho que é difícil a gente pontuar assim muito certamente. Quando a coisa é uma literatura tradicional, literatura policial, romance policial tradicional, ele é mais fácil de delimitar. Quando a coisa vai para os outros gêneros, os outros subgêneros, é sempre uma mistura ali, uma coisa, né? Então fica mais complicado mesmo de definir. Mas o que interessa é que é um livro bem gostoso de ler. Ele é curtinho, ele tem nessa edição aqui, tem 226, 27, 28, vai. 30, 230 páginas. Ele tem um ritmo gostoso, assim. Ele não é desses que termina sempre com um plot twist pra você, né? Com um gancho ali pra te fazer virar as páginas. Mas ele é tão bem escrito. O Bellini é um personagem interessante. Você tenta entender, né? O que é essa esfinge que diz aqui, né? O que é a esfinge? Porque ali no começo da história você não tem um mistério tão grande assim que te faz pensar na esfinge. Na verdade, a coisa toda final acaba mais pro finalzinho da história mesmo. Mas o que interessa é que isso aqui é uma história muito interessante, uma literatura policial bem gostosa de ler. O que eu achei legal aqui, e não vou considerar isso um spoiler, é que não é bem o Bellini que resolve o caso. O caso meio que se resolve um pouco que sozinho, mas quem faz a resolução final e quem amarra as pontas todas é a Dora Lobo. É por isso que eu digo que ela é um personagem interessante, uma personagem bem desenvolvida. E eu acho que é legal, porque apesar dele ser o protagonista e a gente acompanhar o ponto de vista dele, não tem essa coisa de que tem que ser ele a resolver, sabe? Pelo menos nessa primeira história aqui, isso fica meio, sabe? Tem alguns momentos até que ele nem foca tanto no caso assim, é mais ali, né, a ambientação, aquela coisa, a cidade de São Paulo nos anos 80, nesse ambiente bem no ar. Mas eu acho bem legal que não tem essa obrigação de tem que ser o Bellini que resolve o caso, porque o livro tem o nome dele, sabe? Apesar que eu nunca falei o nome do livro, né? Bellini e a Esfinge. Se você se apegar
você tem que parar pra pensar na história, né? Na mitologia, lá na parte da mitologia, na lenda da esfinge e tudo mais. Aí as peças se encaixam na sua cabeça. Mas, cara, eu gostei. O vídeo tá super curto, eu tô tentando enrolar aqui até pra ele ficar um pouquinho mais longo. Mas aqui não tem muito o que falar, como eu sempre digo nesses livros de detetive. É complicado você falar sem poder, né, elaborar a resolução. Por exemplo, eu adoraria falar com vocês o que é, né, por que que a Beatriz não quer se entregar pro Bellini. Mas vai ser gostoso você chegar lá no final né, descobrir junto com ele. Não vou falar aqui por que que é a esfinge, porque senão perde a graça também. Eu não acredito em spoiler, né? Eu não acho que o spoiler estrague a experiência de ninguém, porque se você souber o que acontece, a coisa fica ruim, é porque o negócio já era ruim mesmo, não é a descoberta, né? Mas em histórias de detetive, em romance policial, literatura policial, seja lá, né, em história de crime, literatura de crime, é legal você descobrir as coisas pelo processo de descobrir, né? Pra ver como acontece. Eu acho até que, eu sempre digo, saber a resolução de um caso, saber como vai, quem é o culpado, não é tão interessante quanto descobrir como que o detetive chegou, né, nessa solução. Mas não vou entrar aqui porque é uma escolha que você tem que ter, né? Não sou eu aqui que vou ficar cagando regra e falar pra você, não, você precisa saber porque não interessa. Mas o Tony Bellotto é um autor bem interessante, sim. Ele é da banda Titãs, mas eu não lembro qual que é a função dele na banda. Ele é o guitarrista e compositor da banda Titãs. Vou mostrar a fotinha dele aqui. Não sei se vai aparecer. Não tá aparecendo nada, né? Se eu aparecer ele aí pra vocês. Mas achei interessante. Vou comprar os outros livros do Bellini. Tá? Eu vou tentar comprar todos na série lá que eu falei que é a paisagem em preto e branco e uma faixa, porque eu acho legal. E eu acho que tem muitas obras legais publicadas nos autores interessantes que a companhia publica nessa série. Então, é isso. Eu digo que aqui tem assassinato de cachorro e é o Bellini que mata. Ah, e spoiler, é cruel, tá? Eu não sou fechada com o Bellini por causa disso. Eu já falei que se o personagem matou um cachorro, ele me perdeu. Me perdeu, não tô do lado dele. Mas fica aí a minha recomendação, então, de Bellini e a Esfinge. Vamos ler mais na literatura policial brasileira, porque a gente tem coisa muito interessante por aqui. Em geral, na literatura brasileira, foda, a maioral, né? Não é só patriotismo, não, a coisa é boa mesmo. Então, fica aqui a minha recomendação. Deixa aqui nos comentários, né, se você já leu algum dos livros do Bellini, se você já tinha lido Tony Bellotto, você sabia, né, que o Tony Bellotto, escritor, é o guitarrista do Titãs, ou que o guitarrista do Titãs é um escritor consagrado de literatura policial. Deixa aqui nos comentários, pode deixar recomendações também de outros livros, né, de literatura policial, literatura de crime, brasileiros que eu preciso ler, não posso perder. Deixe seu like, por favor, muito por favor mesmo, ajuda demais. Os likes do vídeo andam bem baixos, mas lembra aí de dar um like, compartilhe como eu já disse, e até a próxima leitura. Beijos!